Salve, salve, gente boa! E aí, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Preparado para o que há de vir? Nesse vídeo falaremos a respeito das duas oliveiras. Por que ninguém diz sobre isso? Fica comigo até o final aí, vamos lá! Só que antes, não se esqueça de se inscrever no canal, né? Você quer realmente se preparar para a volta de Jesus Cristo? Você precisa estar estudando as Escrituras. Estamos aqui para te ajudar. Então clica aí para se inscrever, clica no sininho. Clicando no sininho, você é notificado a cada vídeo novo. E assim você aprende, cresce em graça, sabedoria e conhecimento da Palavra de Deus. Curta, querido, comenta, compartilha. Curtindo e comentando, o próprio YouTube já faz isso de maneira orgânica. E compartilhando, você faz esse vídeo chegar a pessoas que eu jamais conseguiria chegar, não fosse pelos teus conhecimentos. E juntos, a gente leva a Palavra de Deus cada vez mais longe, cumprindo o ID de Jesus e fazendo obras maiores. Você tem ideia de quantas pessoas podem ser abençoadas e ter suas vidas mudadas com o simples compartilhar de um vídeo? Pois é, e agora nós estamos juntos nessa. Eu conto contigo e Deus te abençoe aí. Texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 11, e os versículos são o 3 e o 4. Apocalipse 11, versículo 3 e 4, diz assim: Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Amém, querido? Então aqui a gente está começando a introduzir o assunto das duas testemunhas. Então vamos ao texto, ao que diz o texto. E em primeiro lugar a gente precisa entender o contexto, a gente precisa entender, fazer aqui a interpretação do que está dizendo o texto. A gente precisa entender que a Bíblia fala a respeito de dois períodos de 42 meses, dois períodos de 3 anos e meio, dois períodos de 1260 dias. Em certos textos a Bíblia fala 1260 dias, em outros textos fala um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e em outros textos vai falar de 42 meses. Mas está se falando de 3 anos e meio. Esse é o fato, resumidamente, para a gente compreender aqui e entender. Então são dois períodos de 3 anos e meio. Durante os primeiros 3 anos e meio, é o período em que vai haver, e a gente está falando aqui a respeito, né, do sexto ai. Então é um interlúdio, ou seja, aqueles 5 meses ali de grande sofrimento e tormento em virtude da sexta trombeta, que começa, né, na quinta trombeta e entra aí na sexta trombeta. Esse período, aparentemente, ele vai dar uma acalmada. Parece que a Terra vai sentir uma calmaria, vai sentir um momento em que todos os flagelos, as pessoas estão sentidas, está todo mundo muito sentido, muito perplexo diante daquilo, sem se arrepender. Lembra do texto lá de Apocalipse 9, 20? Não há arrependimento, mas há uma perplexidade, obviamente, diante de tantas catástrofes, de tantas calamidades. E aqui a gente precisa entender o seguinte: o diabo ele vai imitar Deus em todas as coisas, inclusive na própria Trindade. Então ele vai constituir a Trindade satânica. Ao final desses primeiros 3 anos e meio vai surgir a figura do que seria o Espírito Santo satânico, né? A figura realmente da besta que emerge do mar, e aí vai vir com um poder, já que o Espírito Santo de Deus não estará sobre a terra, a besta então ela vai dominar, e a impressão que a gente começa a ter aqui é que a figura dessas duas testemunhas, o surgimento dessas duas testemunhas vai levantar uma ira, então ela vai vir realmente com grande fúria sobre o povo de Deus, que aqui a gente está falando do povo de Israel. Na minha visão, na minha interpretação, não são mais os cristãos, mas é o tempo de arrependimento, é o tempo de reconhecimento e de entendimento para a nação de Israel. Aqui a gente está falando de povo de Deus aqui. Nesses momentos, a partir de agora, se resume à nação de Israel, fora as visões que tem relacionadas ao céu, ao povo que está no céu, mas voltados para a terra, a gente está falando aqui do povo de Israel. Então, o que aconteceu? Assista aí o vídeo passado, se você não assistiu o vídeo passado onde a gente falou sobre a separação entre Deus e os homens. O que estava acontecendo ali? Foi dado um caniço, e então João ele começa a medir. A gente explicou sobre isso no vídeo passado. Se você não assistiu, assista aí para você poder compreender melhor
esse vídeo aqui. Então João ali, ele mede o templo, e o que foi dito para João? João, não mede o átrio exterior, ou seja, esse átrio exterior aqui ainda tem coisas para acontecer. Então a medição é aquele sinal ali de completude, de visualização, de contemplação de uma obra feita. Então o que dá para a gente entender é que o átrio exterior, que a gente já falou sobre o tabernáculo, ele que era usado na época de Jesus, por exemplo, os gentios usavam e virou mercado, as pessoas compravam animais para o sacrifício no átrio exterior, já que no átrio interior os gentios não podiam entrar, os adoradores não podiam entrar, somente os sacerdotes, somente os levitas. Mas no átrio exterior havia esse pisar dos gentios, relacionado aí que nós falamos no vídeo passado. Porém, aqui não está falando de gentios que estão entrando para arrependimento, mas para zombar, para menosprezar, para afrontar o Deus vivo, para afrontar ali o Deus. Então, essas duas testemunhas surgem nesse contexto onde aqueles flagelos que a gente falou das trombetas, até a sexta trombeta, deu uma acalmada, todo aquele tormento já passou, todas as mortes já aconteceram e o mundo meio que dá uma acalmada. Então, durante a pregação dessas duas testemunhas, o mundo vai estar voltado para essas duas testemunhas, mas vai haver uma implantação de paz, vão haver negociações, vão haver, uma preocupação maior com a natureza, com alimentação, com os países que vão alimentar o mundo, porque diante de tantas catástrofes, o que vai acontecer? Falta de alimento, pessoas, a falta da agricultura, a falta da agropecuária. Então, assim, o mundo vai estar passando por uma carestia muito grande de alimento e uma onda de violência que vai estar afetando todo mundo, e vai surgir então uma figura, já que a população mundial também já vai ter dado uma grande reduzida, vai surgir a figura de alguém que vai assumir a paz. Esse é o anticristo, que é diferente da besta. Então a gente não pode confundir o domínio do anticristo com o domínio da besta. Os primeiros 3 anos e meio vai ser assim aquela aceitação e aquela adoração ao anticristo, que dentro da trindade satânica é a oposição ao Cristo. É o Cristo, é o filho do diabo. Então tem a figura do diabo, de Satanás mesmo, que é a oposição a Deus, o anticristo, oposição a Cristo, e a besta, oposição ao Espírito Santo. A gente precisa entender muito bem, porque cada um vai agir aqui, a partir de agora, num momento distinto. Então, esses primeiros 3 anos e meio da ação das duas testemunhas ali, o anticristo vai estar dominando a terra, vai estar sendo adorado, ele vai substituir as religiões, ele vai dizer que todas aquelas catástrofes, tudo que está acontecendo no mundo ali é em função das religiões, e uma das razões que ele vai ver para isso é exatamente a figura das duas testemunhas, que eles vão apontar como discurso de ódio. Então, as duas testemunhas aqui, quando falo aqui que elas vão profetizar por 1260 dias, toda a profecia das duas testemunhas vai ser encarado pelo mundo como discurso de ódio. É isso que está se referindo, que a gente terminou o vídeo passado falando, dos gentios pisando o átrio exterior. Vestidos de pano de saco, eu recomendo a você a leitura de Joel 1,13 e Jonas 3, de 5 a 6. Que a figura do pano de saco, ela traz essa representatividade de lamento e arrependimento. Porém, o pano de saco, ele dá ele aponta para que algo venha acontecer. Então, vestir-se de pano de saco, você vai ver em várias, se você fizer uma pesquisa no Google aí, vestir-se de pano de saco, você vai ver várias representações de vários profetas e até reis que se vestiram de pano de saco diante de uma tristeza muito grande, clamando a Deus por uma misericórdia ou por uma ação divina, por uma providência divina, e a expectativa de que a providência divina viria. Então, quando fala que essas duas testemunhas estão vestidas de pano de saco, para o povo judeu entendido, eles já vão começar, aquilo já vai servir de um alerta para eles. Para o mundo não, mas para o povo judeu, aquilo já vai ficar meio aceso. Serão 3 anos e meio em que vai haver uma confusão mental. É isso que está dizendo quando fala do pano de saco, é que os judeus vão olhar para aquilo e vão falar assim: eles estão vestidos, a vestimenta deles
E aí aqueles que procurarem na Escritura vão começar a identificar isso. A vestidura deles representa um lamento e um chamado ao arrependimento, né? Uma lamentação pelo pecado. Então, quando fala lamento e chamada para arrependimento, é porque houve um grande pecado, e sempre que há um grande pecado, algo que acontece assim de tenebroso, que um rei ou um profeta sente no coração, aquilo que Deus está sentindo, ele se vestia então de pano de saco, de cinzas, às vezes jogava cinza pelas cabeças, né, por sobre a cabeça, né, e se prostrava no chão, numa atitude de clamando a Deus uma ação. Então, para os judeus, isso já vai apontar para um momento de um clamor a Deus por alguma coisa. Então, alguns judeus já vão começar a ficar percebidos ali. Então, são estas as duas oliveiras. Eu queria ler Zacarias capítulo 4, o versículo 6 e do 11 ao 14. Eu recomendo a você a leitura de todo o capítulo 4, mas em função do tempo nós não vamos fazer isso aqui, a respeito das duas oliveiras e dos dois candeeiros. Então, o mundo vai olhar as duas testemunhas. Mas o que na realidade está ali? São só as duas testemunhas? A gente já vai falar um pouco sobre quem são esses, mas a gente vai falar mais detalhes no próximo vídeo. Então vamos lá para Zacarias, capítulo 4. O versículo 6 diz o seguinte: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o mundo vai vir com força e com poder, vai tentar causar dano. A gente vai ver isso no próximo vídeo. Mas as duas testemunhas não serão atingidas, não haverá dano sobre as duas testemunhas. Repare que já há essa profecia aqui no Antigo Testamento. É por isso que durante esses 3 anos e meio, muita gente ali em Israel vai começar a olhar, porque esse texto de Zacarias, o que a gente tem hoje como Antigo Testamento, é a Bíblia judaica, é o que os judeus têm de mais sagrado, é o que os judeus têm de regra de fé e prática deles. Então, durante esses 3 anos e meio, eles vão começar a voltar para as profecias de Joel, de Jonas, para aquilo que Davi fez, para as profecias de Zacarias, de Daniel, de Ezequiel, porque está tudo escrito no que eles têm como regra de fé e prática. Estão entendendo? Não é só para os cristãos. Para os cristãos é mais o que a gente chama de Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento é exatamente o que eles têm em mãos, que são a Torá, os Salmos e as palavras proféticas. A partir do versículo 11, e eu acho interessante o versículo 10. Deixa eu ler o versículo 10 aqui, que fala o seguinte: olha, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Isso também está muito intrínseco, está muito explícito, né? Nem tão intrínseco, mas chega a ser bem explícito nos textos de Apocalipse. Mas vamos ao texto de 11 a 14. Prossegui e perguntei: que são as duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Ora, aqui a gente já começa a ver o seguinte: já não estão só mais as duas oliveiras, existe um candelabro no meio. Tornando a falar, versículo 12 de Zacarias 4. Tornando a falar, lhe perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Pausa aqui. Então, aquelas 2 testemunhas, elas não estão sozinhas. Existem, querido, na visão espiritual que Zacarias está vendo aqui, existem não só aquelas 2 testemunhas. Por que elas não sofrem dano? Por que ninguém consegue fazer dano? Por que ninguém consegue tirá-las dali? Por que ninguém consegue calar a boca daquelas 2 testemunhas? Porque há tubos de ouro vertendo azeite. E o azeite é a unção, o azeite está sendo derramado, então enquanto ele está sendo derramado, ninguém toca, porque na unção de Deus ninguém pode tocar. Então enquanto o azeite está sendo derramado ali, ninguém pode tocar. Depois, por um propósito divino, eles serão mortos e não conseguirão enterrar os corpos dele, mas eles ressurgirão, mostrando então que Deus ele é maior que a morte, maior que a besta e maior que o anticristo. Vamos para Zacarias 4, versículo 13. Ele respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu Senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então, já em Zacarias, antes de Cristo, Deus já anunciava que haveriam 2 ungidos que viriam para falar sobre toda a terra. Lá no versículo 2 aí de Zacarias 4, fala assim, olha,
O anjo então pergunta para Zacarias: que vês? Respondi: olho, eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos. Reparou? Na mesma expressão usada, na mesma visão que João teve em Apocalipse. Então, as 2 testemunhas, elas não estarão ali sozinhas. O mundo vai ver as 2 testemunhas, mas vai chegar um momento em que eles vão contemplar o poder de Deus. Quem são essas 2 testemunhas? Fica aí essa meditação. A gente, embora não tenha essa resposta precisa, mas fica essa meditação para o próximo vídeo. Então, o que a gente precisa entender é que as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor. Então, essas 2 testemunhas, elas estão debaixo da proteção divina. Elas estão anunciando aquilo e profetizando. Não diz aqui exatamente o que eles estão profetizando. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Mas o fato é que essas 2 testemunhas vão ali profetizar, elas vão morrer e elas vão ressuscitar e todo mundo vai ver aquelas 2 testemunhas subindo aos céus, manifestando o poder de Deus, falando assim: vocês estão preocupados demais com a morte, quando vocês deveriam estar preocupados mais com a vida. A gente se preocupa demais com o momento da morte. Tem um vídeo no meu canal no Instagram, que é uma meditação do Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito, para a gente encerrar esse vídeo aqui, que fala a respeito de Charlie Brown e do Snoopy. Charlie Brown chega certa vez para o Snoopy, num dos episódios, e Charlie Brown fala assim: Snoopy, um dia nós vamos morrer. Aí Snoopy, né, já que Charlie Brown tem aquela visão toda depressiva, né, já Charlie Brown tem aquele estereótipo de alguém bem depressivo, bem para baixo, e o Snoopy levantando o Charlie Brown, ele fala assim para o Charlie Brown: Charlie Brown, mas até lá a gente vai ter muitos dias em que a gente vai viver. Então, muito mais preocupação a gente tem que ter com os muitos dias que Deus está nos dando de vida do que com o dia da morte. Aqui a gente vai ver o povo muito preocupado em matar. Esse ódio a gente já está começando a ver hoje. Ou seja, todo aquele que é meu inimigo, eu quero a morte, eu quero aniquilar. Como se a morte fosse realmente o fim de todas as coisas. Para as 2 testemunhas vai ser apenas o começo, porque depois eles vão ressurgir e o mundo vai ver que a morte, ela não é o fim. E aí a demonstração de poder sobre a besta e sobre o anticristo vai ser tremenda. Mas isso é tema para os próximos vídeos, porque tem mais de um vídeo aí para a gente falar a respeito disso. Tá bom, gente boa? Tempo de arrependimento. Pensa mais nos dias da tua vida, até o dia ou da volta de Jesus, ou o dia que o Senhor nos chamar. Como você quer viver todos esses dias? Como você quer que esses dias sejam lembrados a teu respeito? Como que você quer que esses dias possam ser bons para Deus? Pense nisso. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.